Você está quebrado porque pensa como um quebrado. E não, isso não é sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre a lente com que você enxerga a realidade. Porque antes da falência financeira, existe a falência emocional, a falência da visão, a falência da coragem, a falência da disciplina. Pessoas ricas falham, mas não pensam como falidas. Pessoas quebradas podem ganhar na loteria, mas continuarão pobres no mês seguinte, porque ainda carregam consigo a mentalidade de escassez. Você não nasceu para sobreviver, mas o mundo, os sistemas, as escolas, os noticiários, te treinaram para isso. Ensinaram você a pensar pequeno, a se contentar, a duvidar, a esperar, a pedir permissão. Disseram que é melhor jogar seguro, que é perigoso sonhar grande demais, que só alguns poucos escolhidos têm sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca teve coragem de dizer. Você está preso em uma jaula invisível construída com pensamentos que não são seus. Você herdou a mentalidade da escassez como quem herda dívidas. Cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, que querer mais é pecado, que trabalhar duro é tudo o que importa. E então você cresceu confundindo cansaço com progresso, confundindo ocupação com propósito. Trabalha como uma máquina, vive como um zumbi e ainda se culpa por não conseguir sair do lugar. Mas olha ao seu redor. Os verdadeiros gigantes, os construtores do mundo, os que mudaram o rumo da história. Edison, que falhou 1000 vezes até fazer a luz brilhar. Disney, que faliu antes de construir um império de imaginação. Ford, que foi ridicularizado por tentar produzir carros em massa. Eles tinham algo que o sistema jamais conseguiu ensinar: mentalidade de dono. Porque quem pensa como quebrado vive esperando que alguém salve. Alguém aprove. Alguém diga o que fazer. Quem pensa como rico assume o controle, mesmo sem saber como vai chegar lá. Ele pensa em longo prazo. Ele age com visão, e não com desespero. Ele investe em si, enquanto o quebrado gasta para se distrair da própria dor. Sabe por quê? Porque sua vida vai sempre refletir o que você acredita sobre si mesmo. Sempre. Você pode repetir 1000 vezes que quer ficar rico, mas se no fundo acredita que não merece, que é difícil demais, que não é para você, o universo vai apenas seguir sua ordem silenciosa, te manter exatamente onde você está. E aí, você se pergunta: mas como eu mudo isso? A resposta é crua, destruindo as mentiras que você aceitou como verdades. Você precisa parar de pensar como vítima. Vítima da economia, vítima do governo, vítima da infância, vítima dos pais, vítima dos chefes. Enquanto você ainda estiver buscando culpados, você estará reafirmando para si mesmo que não tem poder. Mas você tem. O poder está aí. Ele não está em livros que você ainda não leu, nem em cursos que você não pode pagar. Está em decidir que você não aceita mais ser dominado por um script que outros escreveram para sua história. Porque é assim que tudo muda. Quando você para de tentar melhorar o que está podre e decide construir algo novo. Algo que nasce de dentro, que se alimenta de propósito, de disciplina, de uma fé inabalável que diz: eu não nasci para ser mediano. Eu não nasci para viver com medo. Eu não nasci para repetir o fracasso dos meus pais. Eu nasci para ser a virada dessa geração. Mas entenda, isso vai doer. Crescer dói. Questionar tudo que te ensinaram dói. Dizer não para prazeres momentâneos em nome de uma visão maior dói. Se levantar, sozinho quando ninguém acredita em você dói. Mas ficar onde está, dói muito mais. Porque a dor da disciplina é temporária. A dor do arrependimento é eterna. Agora escute com atenção. Você não está onde está porque é burro, ou preguiçoso, ou azarado. Você está onde está porque foi condicionado a pensar de uma forma que sabota seu crescimento. E o que você precisa agora não é de motivação, é de clareza. Clareza para entender que o mundo mudou, mas os que vencem continuam os mesmos. Aqueles que aprendem, que se adaptam, que não se contentam com desculpas. Você pode continuar vivendo no piloto automático, fingindo que tudo está bem, ou pode parar, olhar no espelho e dizer: chega, eu sou o autor da minha história. E isso começa por abandonar a linguagem do quebrado. Não dá, não consigo, não é para mim, é tarde demais.
É muito difícil. Isso é impossível. Essas frases são como correntes invisíveis. Você não as vê, mas sente seu peso todos os dias. Então, troque-as por declarações de poder. Eu estou aprendendo. Eu estou crescendo. Eu ainda não tenho, mas estou construindo. Eu posso começar agora. Eu mereço mais. Quando você muda a linguagem, muda a identidade. E quando muda a identidade, muda as decisões. Quando muda as decisões, muda os resultados. Mas tudo começa dentro. E não pense que basta ouvir esse discurso e a mágica acontece. Não. Isso aqui é só o empurrão. A transformação verdadeira acontece no silêncio, quando ninguém está vendo. Acontece na hora que você escolhe acordar mais cedo para estudar enquanto o mundo dorme. Quando você recusa gastar com o que te dá prazer momentâneo e decide investir no que te constrói. Quando você silencia o celular, fecha as redes sociais e olha para o seu plano como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Esse é o momento em que você para de ser espectador e vira protagonista. Antes de seguirmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, este conteúdo pode alcançar mais pessoas e pode quebrar as correntes da mentalidade de escassez. Porque quando uma mente se liberta, ela se torna farol para milhares. E você está apenas começando. O próximo passo da sua transformação já está te esperando. Você não vai vencer porque é mais inteligente, nem porque tem mais sorte. Você vai vencer porque decidiu parar de pensar como escravo. Escravo do medo. Escravo da opinião alheia. Escravo da rotina. Escravo da sobrevivência. Quem vive com mentalidade de quebrado, vive no presente com os olhos grudados no passado. Mas quem pensa como construtor, arquiteto do próprio destino, enxerga além da crise. Ele não espera o cenário mudar. Ele muda o cenário. Porque ele entendeu que a vida não recompensa quem espera. Ela recompensa quem se antecipa. Observe os grandes. Eles erraram mais vezes do que você tentou. Eles ouviram mais não do que você teve coragem de perguntar. Eles passaram fome, humilhação, vergonha, mas não carregavam dentro de si o vírus da vitimização. Eles carregavam propósito. E um propósito forte o bastante te obriga a continuar mesmo quando a dor grita mais alto que a esperança. Você precisa parar de tentar se encaixar em um mundo que foi feito para te limitar. Porque enquanto você estiver preocupado com a aprovação dos outros, você estará vendendo barato sua própria alma. As mesmas pessoas que riem dos seus sonhos agora vão te aplaudir quando você mostrar resultados. Mas só se você tiver coragem de continuar mesmo sem aplauso. Lembre-se, a maioria está errada. Sempre esteve. A maioria acreditava que o homem nunca voaria. A maioria zombava da ideia de enviar mensagens pelo ar. A maioria dizia que era impossível transmitir imagem e som à distância. Se você pensar como a maioria, viverá como a maioria. Endividado, frustrado, dependente, conformado. Você quer liberdade? Então pare de pensar como servo. Um servo vive por ordens. Um líder vive por princípios. Um servo espera que alguém diga o que fazer. Um líder constrói o caminho onde não havia estrada. E isso não exige títulos, nem herança, nem sorte. Exige decisão. Exige que você diga para si mesmo: a partir de hoje, eu me recuso a repetir padrões de escassez. Sabe qual o verdadeiro significado de riqueza? Não é ter muito dinheiro. É ter opções. É poder escolher o que fazer com seu tempo, com sua energia, com sua vida. É acordar sem medo. É trabalhar por paixão, não por obrigação. É viver com dignidade, não com desespero. Mas isso exige uma nova mentalidade. A mentalidade da colheita. Porque você não vai plantar hoje e colher amanhã. Vai plantar hoje e regar por semanas, cuidar por meses, e só depois, talvez só depois de muitos fracassos, verá o primeiro fruto. E é aqui que a maioria desiste. Porque pensa como quebrado. Porque quer gratificação instantânea. Porque não aprendeu a esperar sem reclamar, a construir sem plateia, a obedecer um plano mesmo sem ver os resultados imediatos. E aqui entra a disciplina. Disciplina não é rigidez. É amor próprio. É dizer: eu me respeito o suficiente para não me sabotar. É olhar para a tentação do agora e dizer: não, porque você está construindo algo maior.
algo eterno, algo que será lembrado. Disciplina é acordar quando o corpo pede mais 5 minutos. É ler quando a mente quer distração. É estudar quando ninguém te cobra. É trabalhar duro mesmo sem garantias. Porque no fim do dia, ninguém colhe excelência sem esforço. Ninguém constrói legado com base em sentimentos. Os sentimentos oscilam. A disciplina é a âncora. E junto dela vem a clareza. Você sabe o que quer? Ou apenas está fugindo do que não quer? Pessoas quebradas vivem fugindo de contas, de responsabilidades, de decisões. Pessoas ricas emocionalmente vivem perseguindo propósito, visão, impacto. Elas não se movem por medo, mas por intenção. Sabem onde querem chegar, sabem quem querem ser. Sabem o que precisam fazer. E isso só é possível quando você silencia o ruído ao redor e começa a ouvir sua própria voz. Você não é o que os outros dizem. Você não é o que o sistema ensinou. Você é o que você acredita com consistência. Então preste atenção. Cada pensamento que você alimenta é um tijolo no castelo da sua realidade. Cada crença que você reforça molda o mundo à sua volta. E se sua mente está cheia de lixo, não se espante se sua vida estiver um caos. O externo é sempre o reflexo do interno. Quer mudar seu mundo? Mude seus pensamentos. Quer ter paz? Limpe a mente. Quer ter riqueza? Plante ideias prósperas. Quer ter sucesso? Cerque-se de quem vive com excelência, porque você se torna aquilo que consome, aquilo que ouve, aquilo que permite, aquilo que tolera. E se você tolera o medíocre, é isso que terá. Se você se cerca de derrotismo, não espere colher coragem. Se você só ouve reclamações, prepare-se para uma vida de lamentações. Você não precisa de mais sorte. Você precisa de mais seleção. Do que entra, do que permanece, do que te influencia. E então, vem o poder da ação. Porque acreditar é o primeiro passo. Mas agir é o que transforma. A ação é o divisor de mundos. A maioria pensa, poucos fazem. A maioria sonha, poucos constroem. A maioria fala, poucos se movem. A distância entre o que você é e o que você quer ser se chama atitude. Mas aqui está o que ninguém te contou. Você não precisa estar motivado para agir. Você precisa agir para se manter motivado. Motivação é consequência da ação, não o contrário. O movimento gera clareza. O fazer elimina o medo. A execução transforma dúvidas em dados. E a cada passo, a cada tentativa, mesmo com tropeços, mesmo com falhas, você vai afinando sua visão, vai fortalecendo seu espírito, vai entendendo que não existe fracasso quando se aprende. Mas os quebrados esperam sentir vontade, esperam ter certeza, esperam o cenário perfeito, o curso ideal, o dia exato. E enquanto esperam, o tempo os engole. Oportunidades passam, portas se fecham, e eles continuam culpando o vento por um barco que nunca tiraram do cais. Não seja esse tipo. Seja o que se move, o que começa sem ter tudo pronto, o que tropeça, mas levanta mais sábio, o que ouve os nãos e continua em frente, porque sabe que o sim está reservado para quem não desiste. Entenda uma coisa: o mundo não é dos talentosos, é dos determinados, é dos que têm fome, é dos que persistem mesmo sem aplausos, mesmo no escuro, mesmo com medo, porque medo você vai ter, todos têm. O segredo está em quem decide agir mesmo com medo. Isso é coragem. E coragem, ao contrário do que dizem, não é ausência de temor. É a decisão de que algo é mais importante que o medo. E sabe o que é mais importante? Liberdade, propósito, impacto, crescimento, legado. Mas isso não se constrói no conforto. Se constrói no atrito, no desconforto diário de ser alguém melhor. No incômodo constante de não aceitar viver pela metade, porque existe algo sagrado dentro de você, e você sente isso. Você sabe que nasceu para mais, que há algo te chamando para fora da mediocridade, fora da bolha, fora da programação social que diz: apenas sobreviva. Mas sobreviver é ofensa para quem nasceu para criar, para liderar, para transformar. Por isso seja grato, mas não seja passivo. A gratidão verdadeira não é conformismo, é combustível.
É quando você agradece pelo pouco e trabalha pelo muito. É quando você honra cada oportunidade com excelência. É quando você entende que estar vivo já é um privilégio. E você decide fazer essa vida valer. E isso nos leva à adaptabilidade. Você precisa se tornar inquebrável. O mundo vai mudar. A economia vai oscilar. Os planos vão falhar. Pessoas vão te decepcionar. Mas quem tem adaptabilidade cresce nas crises. Evolui na adversidade. Reinventa-se no caos. É o que fizeram os grandes. Lincoln foi derrotado inúmeras vezes antes de ser presidente. Oprah foi rejeitada por ser imprópria para a TV. Steve Jobs foi expulso da própria empresa. Mas eles não pararam, porque não estavam presos a um único caminho. Estavam comprometidos com o destino, não com a rota. Eles entenderam que a queda faz parte, que o fracasso é professor, não sentença. E é aqui que entra a resiliência. Resiliência não é resistir passivamente, é reconstruir-se, é transformar a dor em força, é pegar os pedaços do que foi quebrado e construir algo novo, algo mais forte, mais sábio, mais autêntico, porque cada cicatriz carrega uma lição, e cada lição carrega um novo poder. Seja resiliente, aprenda a agradecer pelas portas que se fecharam, pelos planos que não deram certo, pelas pessoas que te deixaram. Tudo isso te trouxe até aqui. E tudo isso será matéria-prima da sua grande virada. Mas você precisa continuar aprendendo, porque o crescimento é infinito. Os quebrados param de aprender. Acham que já sabem o suficiente, que o diploma basta, que a vida se resolve sozinha. Mas os ricos de espírito são eternos aprendizes. Eles leem, observam, perguntam, testam, evoluem. Eles não têm medo de parecerem iniciantes, porque sabem que cada mestre já foi um desastre em construção. E esse é o ponto. Você está em construção, mas quem comanda essa obra é você. Você decide os tijolos. Você decide a base. Você decide o que fica e o que sai. Você decide se a sua vida vai ser uma cabana frágil ou uma fortaleza que resiste ao tempo. Mas para isso, você precisa assumir responsabilidade. Parar de esperar um resgate. Parar de se esconder atrás de desculpas. Parar de viver reagindo. Porque a vida não é o que acontece com você. É o que você faz com o que acontece. E quando você entender isso, profundamente, intensamente, vai sentir algo diferente. Um silêncio novo por dentro. Um tipo de paz que não vem de circunstâncias, mas de convicção. A convicção de que você está no controle. De que mesmo que tudo pareça instável, o seu centro está firme. Porque ele está ancorado em decisão, não em emoção. Esse é o momento. O mundo precisa da sua grandeza, precisa da sua coragem, precisa da sua visão. Mas antes de oferecer algo ao mundo, você precisa oferecer isso a si mesmo. Precisa olhar nos próprios olhos e dizer: eu me recuso a viver com mentalidade de quebrado. Eu me recuso a continuar mendigando migalhas quando nasci para banquetes. Eu me recuso a aceitar uma vida pequena porque me convenceram que era o máximo que eu podia ter. E quando você diz isso com força, algo muda. Você começa a andar diferente, a pensar diferente, a escolher diferente. Você começa a cortar laços com tudo que te prende. Hábitos, amizades, vícios, vozes negativas. Você começa a construir um novo mundo a partir de dentro. E o externo, inevitavelmente, se curva diante disso, porque o mundo respeita quem se respeita. E você vai ser lembrado. Que essa mensagem seja um marco na sua mente e no seu espírito, o início de uma nova jornada, onde você deixa para trás a mentalidade de escassez e escolhe viver com propósito, coragem e visão. Se essa verdade falou com você, curta e compartilhe com alguém que precisa acordar para a vida que merece viver. Leve essa transformação adiante. Deixe nos comentários a frase: eu escolho quebrar o ciclo, como um compromisso público com o seu crescimento. E se você está enfrentando algo difícil, sinta-se à vontade para compartilhar. Aqui é um espaço de apoio, onde mentes que buscam liberdade se fortalecem juntas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada vídeo é um passo para romper as correntes invisíveis que te impedem de prosperar. Continue essa jornada de dentro para fora. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. A próxima.
Mensagem pode ser exatamente o que vai desbloquear o seu próximo nível. O tempo de mudança é agora. E ele começa em você.